Pronto, agora deu o sinalzinho mostrando que a partir desse momento está sendo gravado. E eu preciso, né, lembrar que, como está sendo gravado, todo mundo que está participando está autorizando a sua participação nesse bate-papo, né? E fiquem bem à vontade para interagir com a gente, dar sua opinião, discordar, porque também nós vamos ter pessoas de formações totalmente diferentes, né? Seja bem-vindo aí, Sérgio. Lembrando que está sendo gravado e eu preciso informar para todos que estão participando disso. E não é um problema. Ontem foi interessante, nós tínhamos duas visões. O Antônio é da parte de neurociência e a parte de meditação, e eu trouxe uma parte emocional dos estudos da área da inteligência emocional. Então, foi bem interessante o encontro de hoje. Hoje nós somos em 3 palestrantes, somos 3 áreas diferentes também, mas 3 atuações que se interagem, né? Todos os 3 trabalhando com a parte da parte emocional da pessoa, mas os 3 com visões diferentes. Então, a ideia é essa, é criar um bate-papo onde todos podem participar, todos podem dar a sua contribuição. Eu conversei com a Shirley e com a Carol antes, aí nós montamos algumas perguntas, seriam perguntas chaves, né, para a gente montar o quebra-cabeça, mas vocês podem ficar muito à vontade mesmo para dar a sua opinião, para perguntar o que você quer, tá? Eu estou fechando os microfones de todo mundo, para não dar eco e não dar microfonia, mas na hora que você quiser falar, você vai abrir o seu microfone. Aí, por exemplo, na hora que a Carol estiver falando, o meu microfone vai estar fechado. Então, para ficar bem direcionado, ficar uma gravação legal, para as pessoas poderem assistir depois. Uma, porque tem gente que pega a gravação, como eu comentei antes de começarmos aqui, tem gente que está assistindo, está só ouvindo. Ele põe o fone, pega a gravação depois, está na praia, está fazendo uma atividade, está ali ouvindo e né, mexendo ali, quebrando a cabeça e mudando alguns pensamentos dele. Tá? Então, fiquem muito, mas muito à vontade mesmo para participar, comentar, questionar. Ó, eu não entendi esse negócio, você está falando um negócio aí que eu me arrepiei, não concordo por causa disso. Aí pode direcionar a pergunta, tá? Fiquem muito à vontade para vocês direcionarem as perguntas se vocês quiserem. Então, tipo assim, ó, mas Shirley, como é que é esse negócio? Carol, como é que é? Marcos, mas peraí, eu não entendi isso daqui muito bem. Como é que isso funciona? Então, fiquem à vontade. O outro Sérgio agora, né? O Nogueira que entrou agora. Edson, sejam bem-vindos. Luana, que entrou, seja bem-vinda. Lembrando que é uma gravação e tudo que você falar vai ficar na gravação e vai ser visto por todos aqueles do Congresso. Hoje nós temos mais de 117 pessoas participando do Congresso, tá bom? Nem todas podem estar no ao vivo, mas todas vão pegar a gravação depois. Então, vamos lá. Eu quero começar. O nosso tema é bem interessante, ele fala sobre crenças, e a gente colocou a palavra crenças bem grande, né, em maiúsculo, e destaque, e depois nós colocamos verdades que impedem seu crescimento. E aí, quando a gente vai falar de crenças ou vai ensinar sobre crenças, o sistema de crenças e como funciona, a gente vai vendo uma série de coisas ali, né? E a primeira coisa que eu queria perguntar, e aí eu vou jogar a pergunta logo, vai ser para Shirley, só que antes de você responder, eu queria que você fizesse 2 pontos. Eu queria que você desse uma contextualizada. O pessoal já viu o currículo, né? Porque a gente coloca embaixo os títulos, mas você fica à vontade para se apresentar, dizer de onde você é, tá bom? E responder a pergunta. A pergunta que eu vou te fazer é: como se instala uma crença? Vai pensando aí. Como se instala uma crença? E o que eu vou pedir para vocês fazerem, eu vou fazer agora. Então, meu nome é Marcos Martins de Oliveira, eu estou no Espírito Santo, nasci no Rio, mas muito cedo vim para cá,
Então, nasci lá, mas fui registrado aqui, no Espírito Santo, tá? Então, eu sou carioca de nascimento, mas de registro eu sou aqui no Espírito Santo. Uma coisa meio doida, assim, né? Que no passado dava aí, estou chegando aos cinquentinha aí, estou com uns 47 anos, e aí no passado fazia algumas coisas assim, você podia nascer em um local, é umas coisas meio doidas, mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito. Mas a ideia é assim, eu estou aqui, eu formo coaches, formo terapeutas, todos os dois na área de inteligência emocional, tá? Então, falar de inteligência emocional e estar junto com vocês é muito interessante. Eu represento as duas categorias. Além de formar essas pessoas, a gente participa de duas associações. Eu participo da ABRAP Coach, onde eu faço a parte da diretoria nacional, faço a parte como diretor de expansão e diretor de projetos globais, e na ABRAT, que é a maior associação de terapeutas hoje do Brasil, nós somos mais de 7.000 terapeutas. Eu represento a ABRAT no Espírito Santo, sou diretor de contato para o Espírito Santo. Então, eu represento a associação aqui no Espírito Santo. Então, é isso. Esse é o Marcos. É interessante que a gente contextualize, porque nem todo mundo lê tudo que a gente põe lá no texto, tá? Então, na hora que vocês fizerem as perguntas, pode ficar bem à vontade para falar comigo, focando nessa minha área, na minha atuação maior, formação de coach e formação de terapeutas. Agora, vamos lá. Shirley, me responde aí, como se instala uma crença? Mas antes disso, fala quem é a Shirley para a gente. Abre o seu som. Consegui. Bom, boa noite, sejam todos bem-vindos. Como o Marcos disse, eu sou Shirley Freitas, uma mineira que mora em São Paulo, mas agora eu estou aqui em Santos, né? Vim passar uma temporada aqui. Sou educadora financeira e eu passei mais de 30 anos sem educação financeira na minha vida. Entrei para essa missão, que hoje para mim é uma missão de vida, quando eu comecei a preocupar comigo mesma, fui atrás de aprender, descobri educação financeira, descobri que naquele momento já existia uma pós em educação financeira, me programei, fui para essa pós-graduação, concluí em julho de 2015. E ainda em julho de 2015 eu comecei, em 2015 eu comecei a palestrar e compartilhar o meu conhecimento. Então, hoje eu levo a educação financeira para o mundo. Sou coautora na revista Mulher Africana, sou colunista na revista Mulher Africana, sou colunista na revista Líder Coach. Pós-graduada pela metodologia de SOP, também sou terapeuta financeira e franqueada, adquiri a franquia em terapia financeira. Sou diretora de nicho a nível Brasil de educação financeira pela ABRAP Coach, né, como o Marcos disse, a ABRAP é a Associação Brasileira dos Profissionais de Coach. Faço parte também da ABFIMPREV. A ABFIMPREV, ela está dentro da Associação Brasileira dos Educadores Financeiros, e ela trouxe para o Brasil, vamos disseminar aí pelo Brasil todo, a previdência privada. Hoje, no mesmo molde de uma previdência privada que as grandes empresas oferecem, né, para os seus funcionários, você também pode ter, tanto para a pessoa física, quanto para o pequeno empreendedor. Então, é uma inovação, isso vai repercutir bastante, porque é uma necessidade do brasileiro em se estruturar. Estou para lançar o meu 5º livro de coautoria. O primeiro foi Uma Viagem para Empreender, onde eu conto um pouco da minha história de vida. Eu morei em sítio, fiquei até os 18 anos de idade sem estudar, só comecei a estudar com 18 anos, quando eu consegui a minha maior idade, né? Tanto é que meu capítulo chama A Idade Mais Esperada. Depois dos 18 anos que eu me matriculei no supletivo, ainda muito longe do sítio. Nesse momento, os meus pais se conscientizaram que os meus irmãos mais novos também estavam ficando sem estudo, mudaram para a cidade, e eu morei na minha cidade mesmo, Natal, apenas 2 anos. Daí eu já saí para morar sozinha, para trabalhar e continuar os meus estudos, e não parei de estudar nunca mais. Então, hoje eu super apoio aí o autoconhecimento e venho colaborar com todos que estão aqui nessa sala, e outros que poderão assistir depois, né, Marcos, essa nossa gravação.
Desejo, de fato, contribuir aqui com a educação financeira na vida de cada um. Nunca é tarde para nada, né? Sempre a gente está aprendendo. E eu falo que eu aprendo mais quando eu ensino, então sou uma apaixonada por isso. Eu falei para o Marcos, hoje esse aqui já é meu terceiro evento do dia. Eu fiz uma live às 15h15, entrei em outra live que foi a convite às 19 horas, terminei lá e já vim para cá. Essa é a vantagem do home office, né? A gente só troca de sala, só troca de câmera. E agora, Marcos, respondendo a sua pergunta, né? Essa pergunta é fantástica, muito bem escolhida. Como se instala uma crença? As crenças, normalmente, elas são instaladas lá na nossa infância, quando nós convivemos com os pais, professores, ou os nossos ídolos, pode ser o irmão mais velho, pode ser os avós. E o que é uma crença, né, em primeiro lugar? Crença é uma verdade, né, que você traz para o seu dia a dia. Eu falo que uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Então, de repente, você traz uma crença relacionada ao dinheiro que você nem sabe que ela é sua, nem sabe se aquilo é verdade ou não. Por exemplo, a gente ouve falar muito, né, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico ir para o reino do céu. Mas o que significa isso? E você fica repetindo, sem saber o real sentido dessa colocação, né? E para quem não sabe, os judeus lá no passado, eles viviam numa cidade que ela era fechada por grandes portões. Então, eles abriam 6 da manhã e fechavam 6 da tarde. E para quem tinha um camelo naquela época, era seu maior patrimônio. Só que se ele se atrasava para entrar na cidade, esses portões se fechavam. E daí ele tinha que passar por um labirinto com o camelo. Então, aquele labirinto se chamava o buraco de agulha. Então, para ele deixar o camelo dele para o lado de fora do portão, era uma grande ofensa. Então, ele tinha que fazer aquele caminho com o camelo. Então, daí vem o ditado, né? Que é mais fácil um camelo atravessar o buraco da agulha do que alguém ir para o reino do céu. Então, a gente tem que entender, né? O porquê dessa crença. E por que você... Porque ela instalou o seu inconsciente, você não tinha noção. Eu tenho um cliente que o que aconteceu? Ele ouviu da irmã dele, ainda na infância, que para ser alguém na vida você precisava ser um endividado. E o que ele cresceu? Fazendo dívidas. Eu conheci depois de 30 anos. Falei, Shirley, e isso é uma coisa que eu ouvi da minha irmã. E ela nem sabe, e ela nem sabia que um dia tinha falado isso e que ele tinha captado aquela informação tão forte. Ele cresceu fazendo isso. Então, quando eu faço uma anamnese de crença, né, uma anamnese com o cliente quando ele chega, é justamente para entender, né, como que foi lá no passado, como que ele interiorizou uma crença. Tem uma outra cliente também que ela ganhava, ela já era aposentada, ela tinha o salário dela da aposentadoria, ela tinha um imóvel, que ela tinha a renda desse imóvel também, o filho dela também a ajudava, então ela tinha um cartão de crédito que ela usava só para Uber, para tudo, ele nem deixava ela andar de ônibus, nada, ou seja, ela tinha um bom rendimento, mas todo mês ela gastava tudo, e ela achava no que gastar. E começamos um processo, né, para entender tudo isso, e ela voltou numa lembrança lá da infância, quando eles eram pequenos, e que a mãe de manhã pedia para comprar um pão bengala, né, aquele pão grande assim, eles eram 6 irmãos, ela dividia aquele pão em 6 pedaços, e ela também comprava meio litro de leite para a mãe, e a mãe servia ali nos copos um pouquinho daquele leite para cada um. Então, era uma lembrança muito forte que ela tinha, ou seja, ela ainda vivia na escassez. Então, toda vez que ela chegava um dinheiro na mão dela, ela queria, parece que ela queria se livrar do dinheiro. E foi através de um mergulho, assim, de uma reflexão no passado que ela identificou isso. E daí, passamos algumas semanas, ela voltou para falar comigo e falou, Shirley, você vai me matar. Eu falei assim, eu não mato ninguém, por favor, né? Eu não mato ninguém. Eu falei assim, você acredita que eu gastei R$500 em toalha de banho essa semana? E eu não precisava dessas toalhas. Minhas toalhas eram novas. Eu doei todas para minha auxiliar lá, a menina que ajudava ela a limpar a casa. Eu doei todas e comprei novas. Então, ela criava uma situação sempre de maneira que ela
consumia todo o ganho do mês. Então, essas crenças são instaladas, na maioria das vezes, dessa maneira. Respondido, Marcos? Tá fechado o seu. Porque eu vou olhando Está chegando. o chat, eu já respondi algumas coisas ali que falaram sobre o chat. Quem quiser fazer, pegar as outras, a de ontem e as outras, né? Só se inscrever, já está o link ali para você poder entrar no congresso. Tem uma coisa que eu acho legal a gente reforçar, Shirley, do que você comentou, que as pessoas ficam falando muito de crenças e elas precisam lembrar que crenças está no nível inconsciente. Inconsciente. Elas estão lá atrás, elas estão por trás de você. Então, é muito simples, as pessoas, você tem isso quase o tempo todo, das pessoas falarem assim, mas eu não tenho uma crença sobre isso. É porque se fosse consciente, se a pessoa traz para a consciência, é o primeiro passo para ela começar a trabalhar essa crença. A maior parte do tempo ela é inconsciente, então a pessoa que tem, não sabe que tem. Você vai olhar por causa de um padrão, você vai olhar pelos comportamentos que você exerce. E é muito importante saber disso. Pode ser quem está aqui, olha o padrão. Qual é o seu padrão? Então, qual é o padrão emocional que você está vivendo? Como que você está vivendo? Qual é o comportamento? Então, por exemplo, uma pessoa que entrou dinheiro, ele tem que gastar tudo. Uma pessoa que é totalmente endividado. Uma pessoa que... eu lembro de vendedores mesmo, que a gente já trabalhava com eles, você viu o vendedor que ele tinha um nível, quando ele ganhava um pouquinho mais, no outro mês ele tinha que fazer algo para vender menos, porque ele tinha que manter aquele padrão. Então, assim, lembra que crença, quando ela está instalada no seu inconsciente. E aí você tem várias partes do seu corpo que vão estar com essas... da parte da fisiologia mesmo, né, onde vai estar, mas é interessante que você deve lembrar disso, que se fosse consciente, você já estaria trabalhando, pelo menos teria consciência dele. Crenças que nos limitam, a maior parte do tempo, elas estão escondidas e nós não conseguimos enxergar. Quando a gente enxerga, a gente fala, gente, era isso que estava me atrapalhando, e às vezes era uma frase, é muito legal a gente ver esse contexto. Né? Como o caso desse meu cliente, né, que ele ouviu da irmã. Sim, eu lembro de pessoas que eu trabalhei, por exemplo, agora vem na minha cabeça aqui foi aluna, depois virou minha aluna e hoje é parceira mesmo, a gente já criou curso junto, estamos lançando agora um livro junto, que é Viagem ao Mundo da PNL, que é a Mária. Eu lembro, por exemplo, da Mária, a gente fazer uma linha do tempo emocional, e a Mária voltar exatamente como você estava falando e ver algo, e ela falou, gente, está aqui, ó. E a gente relata, ela viu, aí ela entendeu o que estava fazendo, aí é mais fácil você trabalhar agora com ferramentas. Quero deixar uma frase, tá? Que a gente usa para os cursos, eu uso essa frase direto. A frase diz assim, enxergamos o mundo através dos nossos olhos, mas a gente não consegue enxergar os nossos próprios olhos. Agora, nesse exato momento, eu estou enxergando os meus olhos. Por quê? Porque tem uma câmera, tem um instrumento, tem algo fora de mim que está mostrando o reflexo de quem eu sou. Então, se você tem algo, um padrão que se repete, não é só na área financeira, tá? Pode ser, por exemplo, eu já trabalhei muito com pessoas com dedo podre, tanto homens quanto mulheres, que só se relacionavam com pessoas que faziam mal para elas. É aquele dedo podre, né? Só escolhe quem te machuca. Então, pode ser em várias áreas. Eu comecei a estudar a parte emocional porque você está falando com uma pessoa que no passado tinha crenças assim absurdas. Eu falo que eu me tornei, treino pessoas e preparo terapeutas, mas por minha causa, por causa da minha história, de um monte de coisa que eu quis tirar. E aí, tem uma pergunta que eu já quero emendar, que é o seguinte. Como se instala uma crença, a Shirley colocou para a gente.
Eu quero colocar a Carol agora para participar. E aí, Carol, queria que você se apresentasse e eu queria que você falasse qual é a relação que existe entre crescimento profissional e as crenças de identidade, porque nós temos crenças em 3 áreas. Então, eu queria que você explicasse para a gente essa parte, crescimento profissional e identidade. Como é que funciona isso? Qual é a relação que existe? Fica à vontade e se apresenta para a gente ter uma ideia de quem é a Carol, de onde a Carol é. Então, eu sei que nós temos aqui 3 lugares totalmente diferentes, né? Nós estamos em 3 lugares totalmente diferentes, como o grupo aqui. Mas se apresente, por favor. Joia! Boa noite, gente. Carol Almeida aqui falando direto de Belém do Pará. Estou com esse casaco, mas é só para enganar, tá? Que aqui é quente para dedéu, é 40 graus na sombra. Bom, gente, eu trabalho há 10 anos com o desenvolvimento pessoal, venho aí contribuindo, principalmente com pessoas que querem desenvolver o seu... elevar profissionalmente, e eu trabalho muito com programação neurolinguística, eu sou especialista em PNL, em comunicação autêntica, e trabalho demais como que a gente consegue desenvolver essa identidade inabalável. Eu tenho um curso, Marcos, só de crenças, e eu amo esse assunto, né? Você estava falando a gente não pode ver os nossos olhos, se a gente está dentro da garrafa, não consegue enxergar o rótulo, né? Então, eu preciso sair da garrafa para conseguir enxergar o rótulo. E tem uma pergunta que eu costumo fazer que diz assim, como é que você sabe? Como é que um peixe sabe que ele vive na água? Quando ele sai da água, porque enquanto ele está na água, é aquele mundo, é o mundo dele, ele não sabe que existe um outro mundo que é fora. E é assim que funciona quando a gente traz uma crença. O que é uma crença? É um pensamento acreditado. É algo que você acredita. Sabe aquilo que você pensa em qualquer coisa, que você pensa aí e você fala assim, nossa, eu acredito sobre a vida, tal coisa. Eu acredito sobre a minha área profissional, tal coisa. O que você acredita sobre... Pensa em qualquer tema. O que você acredita sobre você? Quem é você? Você já parou para se fazer essa pergunta? Então, quando você se faz essa pergunta, quem é você? O que você acredita sobre você? Você já se respondeu isso em algum momento na tua vida? Então, essa resposta, ela tem muito a ver com a pergunta que o Marcos fez para mim agora, que é qual é a relação entre crescimento profissional e prosperidade financeira também, tá, gente? E o nosso nível de identidade. Né? Nós temos crenças, quando a gente vai trabalhar ali observar ali nossa pirâmide e entender os níveis neurológicos, né? Nós temos crenças de identidade, crenças na área espiritual, crenças sobre nossas capacidades, crenças sobre os nossos comportamentos. Nós temos crenças a respeito de tudo. Só que as crenças de identidade, como que a Shirley falou mais cedo, né? Quando nós somos piquichitos, nós vamos ouvindo uma série de coisas dos nossos pais, né? Então, os nossos pais vão falando, sabe quando você acerta uma coisinha lá na tua casa, você ajeita um brinquedinho e aí ele fala, olha, meu filho, muito bem, olha, o fulano é fantástico. E aí, quando faz alguma coisa que não é legal, fala assim, não, ele é tolo, ele não é educado, ele é desastrado. Então, todas essas crenças, toda vez que você escuta assim, eu sou, ou ele é, nós estamos falando em nível de identidade. Isso aí já é num nível mais elevado. Imagina que todos esses pensamentos, uma crença, gente, ela é um pensamento qualquer que você tem, e que por algum motivo você validou esse pensamento. Só que imagina que a gente tem 60 mil pensamentos por dia. Você acha que você tem consciência de todos os pensamentos que tem na tua cabeça? Você não tem. Você não tem consciência. Então, a gente tem mais ou menos 60 mil pensamentos por dia. Então, vem um monte. E aí, se algum deles você valida, você tira uma conclusão. Então, são camadas e camadas que a gente vai colocando na nossa mente, de conclusões, de generalizações a respeito de uma situação. Então, você viveu uma experiência muito forte emocionalmente, pum, tirou uma conclusão daquilo. Você errou alguma coisa, ou alguém te falou algo e te feriu, você aprendeu que você é aquilo. Eu sou fraco, eu sou um fracasso, eu sou desastrado, nossa, eu sou péssimo nisso aqui. Então, quando você traz essa crença, porque você experimentou algo, eu fui falar lá na frente da plateia e foi horrível, passei uma vergonha tão horrorosa, que, socorro, eu
me comprometi profissionalmente, minha competência, etc. Eu sou um traste, eu sou um zero à esquerda. Você traz essa crença, pum, uma crença de identidade. Por que uma crença de identidade? Porque ela é uma crença relacionada ao eu sou. É como você se vê. A gente começa a se perceber quando a gente é pequenininho, a gente vai começando a trazer esse senso de self, né? Esse senso de quem sou eu. E aí, sabe essa insegurança que você vai tendo? Isso vai influenciando o quanto você merece. Olha só que interessante. Porque o quem sou eu tem a ver com o teu nível, de até que nível você merece ser, ter ou fazer algo na tua vida, entende? Então, se você, nesse quem sou eu digo quem sou eu, gente, lá no fundo mesmo, tá? Não é o quem eu sou aqui na minha mente consciente, relacionado a quem eu gostaria que fosse. Ou a quem eu quero me mostrar para os outros. Não é isso. Você fala assim, não, eu sei, eu tenho valor sim. Só que lá no fundo, você se acha menor do que o fulano. Você se acha menor do que alguém que tem mais dinheiro que você. Você se acha menor do que o outro que tem um cargo mais elevado. Isso acontece com alguém aqui, gente, ou só lá nos Estados Unidos? Acontece aqui, gente? Só coloque aqui no chat. Se acontece aqui ou se não, não acontece com vocês, acontece com o vizinho, né? Não, você ouviu falar, o primo da vizinha, da amiga, já aconteceu com alguém? Não, eu me sinto inferior quando eu converso com alguém hierarquicamente acima de mim. Você vai fazer uma apresentação de um projeto, você vai ter que vender, você vai ter que conversar, você vai ter que fechar um negócio, mas a pessoa tem um cargo maior. Mas a pessoa tem muito mais dinheiro do que você, a pessoa tem muito mais status que você. E aí isso faz com que você inconscientemente se sinta inferior. O que isso te diz? Crença de identidade. Por algum motivo, esse eu sou, ó, ele tá aqui. Então é como se fosse um termostato. O termostato, ele limita o nível até onde você vai. Sabe um aparelho de ar-condicionado, quando você coloca a temperatura? Ele tem um termostato. Você coloca lá X, 24. Aí ele vai trabalhar para chegar em 24. Quando chega em 24, ele não vai mexer mais nisso. Ele vai parar. E aí ele vai deixar, ó, descansando, trabalhando nele mesmo, até diminuir ele precisar subir de novo, ou seja, para ele não ultrapassar aquilo ali, aquela temperatura. É assim que funciona o nosso termostato. Então, quando eu tenho um limite de identidade, o nível de identidade sobre quem eu sou, isso está relacionado de uma forma intrínseca ao que eu mereço ser, ter ou fazer na vida. Então, você vai ter um sonho profissional de estar naquele cargo, mas o teu termostato está bem aqui. E o limite que você tem para poder chegar naquele cargo está aqui. Então, o que você acha, as crenças que você tem sobre você mesmo estão embaixo. Você não vai conseguir chegar aqui, a menos que você mude a tua crença de identidade. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Comenta aqui no chat para eu saber. Se faz sentido para você, comenta aqui no chat para eu saber. Isso não é uma coisa tão simples, tá, gente? Não é algo tão simples de se entender. Isso é algo bem complexo, bem profundo, aliás. No Master PNL, do treinamento, a gente faz vários modos falando só de crenças. Um curso que eu faço só de crenças, só com técnicas de crenças, porque isso não é uma coisa assim rapidinha. Mas se você tem um limite, um termostato sobre você mesmo, que está aqui, o teu nível financeiro, o teu nível profissional não vai ultrapassar esse termostato. Então, você precisa, Marcos, trabalhar esse nível aqui de quem sou eu, o que eu mereço na vida, qual é o limite do quanto eu consigo trabalhar, qual é o meu tamanho, qual é o tamanho que eu me vejo, eu sou maior ou sou menor do que o outro, quanto eu valho pouco porque eu não tenho aquilo, eu valho menos porque eu não sei fazer aquilo, então você começa a misturar o teu senso de identidade com o teu senso de uma habilidade que você vai aprender a fazer. Você pode aprender a desenvolver uma habilidade qualquer, e aí porque você ainda não aprendeu essa habilidade, você se acha menor, mas quem você é não tem limite, não é porque você não sabe ainda, não é porque você não tem ainda que isso aqui tá aqui, ó. O nosso senso de identidade, ele é incalculável, né? Um bebê não tem valor, não, porque ele não sabe fazer nada. Então, bora jogar no lixo um bebê? A gente pode jogar no lixo um bebezinho? Não, não pode. Ele tem muito valor. Só que quando a gente vai crescendo, vai entendendo que, não tenho isso, eu não fiz aquilo, eu não aprendi aquilo outro, então eu não tenho valor. Aí, se você não tem valor, você não vai merecer ter aquele cargo, ter aquele dinheiro, ter aquela quantia, entende?
Aí isso atrapalha tudo, gente. Então tem que olhar para isso. Né, Marcos? Né, Shirley? Tem que olhar para isso. Senão, lascou-se tudo. Ó, isso aconteceu comigo, tá, gente? Há 10 anos atrás eu não conseguia cobrar, não conseguia precificar. Eu sou fonoaudióloga, especialista, tenho 2 especializações, mestrado, vim com background lá de São Paulo, morei 4 anos, voltei e não consegui cobrar R$50 de uma consulta, gente. O problema não era a minha expertise, o problema era eu. O senso de eu mesma, eu não conseguia. Era como se eu não merecesse ganhar mais do que aquilo, entende? E, ó, ralei, viu, para poder tirar esses emaranhados, quebrar, entender, descobrir o que eram as crenças para poder conseguir chegar aí, né, nessa jornada. Então, digo que vale a pena, tá, gente? Vale a pena muito. Você vai cavucar, vai enxergar coisas que você não quer, vai doer, mas o outro lado da porta não tem preço, né, gente? Né, Marcos? Né, Shirley? É interessante, Carol, você falando, eu ia lembrando aqui, como eu falei, né, eu tive que passar e reprogramar um monte de coisa na minha vida, assim. Para mim, carro tinha que ser, eu não merecia, eu tinha muitas crenças da parte do merecimento, né? Minha mãe teve vários casamentos, e o primeiro casamento dela, meus 2 irmãos são show, né? Então, um é médico, outro é engenheiro. E eu era de um outro casamento, mas aí já vivia com a família né, da minha mãe e ligada a essa família do primeiro casamento. Então, brincadeiras assim, um é engenheiro, o outro é médico, o outro vai ser puxador de carroça, entendeu? Brincadeiras nesse sentido de querer brincar, mas a criança vai registrando isso. E é legal a gente entender que essas crenças elas vão fazer o seu corpo, quando você vai desafiá-las, o seu corpo vai gritar registrado em você. Então, se forem crenças bem enraizadas, elas podem pular mesmo e o corpo gritar dizendo assim, peraí, que você está mexendo na estrutura. Eu gostei muito, a Carol citou a pirâmide, e é legal quando a gente vai estudar, a gente percebe que a parte mais alta você vai pegar. Aí, a pirâmide original, você fala de espiritualidade e identidade. E identidade, ela tem tudo a ver com. São os sistemas, todo o sistema endócrino, todos os sistemas que nós temos, eles estão ligados à identidade. Então, tem pesquisas, por exemplo, e eu achei legal, se eu não me engano, no livro do Goleman mesmo, de inteligência emocional, ele cita uma pesquisa que foi feita, agora não lembro se é bem do livro dele, mas uma pessoa que entrou no hospital e tinha uma identidade, e aí ele tinha uma doença. E no decorrer do processo, esse cara mudava de identidade. Então, quando ele era o Marcelo, ele era doente. Quando ele era o Marcos, ele não era doente. Então, os médicos começaram a perguntar, como assim? Tony Robbins fala de um caso assim. O Tony Robbins. Então, o cara, e vai mudando também. Então, assim, o que acontece? A identidade, ela tem a ver com o funcionamento do teu corpo, que é o inconsciente que controla o teu corpo. De brincar, quando a gente começa a mexer com isso, eu peço para a pessoa respirar fundo, para ele entender o processo de consciência e inconsciência. Quando eu peço para a pessoa respirar fundo, a pessoa para e respira fundo e solta. Eu falo, o que você fez agora? A sua respiração, ela é controlada, ela é um sistema onde os dois participam. Então, tanto consciente quanto inconsciente. Só que você está no nível inconsciente, a gente não pensa para respirar, mas se eu quiser respirar, e te quiser respirar mais profundo, eu assumo o controle, então você vai ver que tem 1 segundo ali, 2 segundos para fazer a transferência, você pensa, e aí você assume, aí você faz a respiração. Então, você mexe com os dois. Agora, quer ver um ponto? Você, do jeito que você está aí, tá bom? Do jeito que você está, por exemplo, o Eduardo lá sentado, tranquilão, né? Aí eu peço para o Eduardo fazer assim, pedir para o Eduardo respirar fundo, o Eduardo respirou fundo, aí eu viro para o Eduardo e falo assim, Eduardo, do jeito que você está aí agora, acelera teu coração. Faça seu coração bater mais rápido.
Aí a pessoa olha para mim e fala assim, você é louco, não dá para fazer isso. Não, peraí, entenda uma coisa. Eu gosto de usar essa expressão para falar essa frase que ela é pesada, tá bom? Então, já vou pedir licença para vocês ouvirem. Pode falar, Eduardo. Posso falar? Pode. Desculpa de interromper. Não, pode ir. Mas eu, através da minha mente, do meu pensamento, eu acelero ou eu reduzo a frequência do meu coração. Isso. Mas como? Você não é igual ao pulmão. Concorda comigo? Como é que você faz? Então, vai lá. Perceba que você não pode usar o consciente. Você tem que usar o inconsciente. Você tem que acessar o inconsciente usando uma ferramenta. Então, você já sabe. Tem gente aqui dentro que pode ser que não saiba. Mas fala pra gente, como é que você usaria? Qual a técnica que você usaria para fazer tocar no inconsciente e o inconsciente acelerar ou dar uma regulada no seu coração? Vai lá. Tá. No meu caso, eu tenho, vamos para mais, acelerar meu coração, vamos supor, nesse momento, é só lembrar um fato, né, que tenha me marcado muito de uma maneira até negativa, principalmente negativa, e ele dispara. E quando eu quero reduzir, aí eu vou pela respiração diafragmática, aí eu vou controlando e aí eu reduzo. São as duas técnicas que eu utilizo, que é o mindfulness e voltar lá em alguma cena complicada, né? Então, aí, um detalhe, tá, gente? Ele usa uma técnica que pode ser usada de duas formas. Eu posso usar um momento muito feliz ou um momento muito estressante para mim. Eu tenho que pensar o seguinte, qual foi o momento na minha história que acelerou meu coração? Se eu voltar para lá, usando os 3 canais de informação, que aí você vai pegar tanto o que você viu, o que você ouviu e o que você sentiu, se ele registrar se ele falar sobre essas coisas, ou pensar sobre isso, se o momento lá estava acelerado o coração, ele vai trazer. Agora, ele usa outra para diminuir através da respiração. Mas se ele também fizer um pensamento de ir para um momento onde ele está tranquilo, sereno, e o coração está mais tranquilo, também vai acontecer, tá? Então, perceba, de qualquer forma, as técnicas que ele falou, que eu complementei, o que eu quero dizer? Nós temos sistemas conscientes e nós temos sistemas que trabalham de forma inconsciente. E aí eu preciso aprender técnicas para usar, para tocar no inconsciente, para fazer aquilo que eu quero fazer com o meu corpo, tá? Aí vem a frase que eu escutei, para mim foi uma pancada, eu sou altamente dominante com conformidade, então quem conhece perfil sabe que o meu perfil é barra pesada, tem que estar... E aí a pessoa dizia uma frase, eu guardei essa frase, ela diz assim, não é que seja impossível, é você que é incompetente para fazer. Então vou explicar de novo. Não é quem está aqui fala que seria impossível acelerar o coração parado, não era que era impossível fazer isso. Era impossível para você, antes da técnica. Então, o impossível, ele acontece por causa da minha incompetência. O que é incompetência? É não ter a competência para fazer determinada coisa. Então, quando eu falei com o Eduardo já é competente nessa área. Ele já tem a ferramenta correta para acionar na hora que ele precisa. Então, o que eu preciso pensar agora, principalmente em crenças, é: eu tenho as ferramentas corretas? Então, hoje, sabe o que eu faço? Sempre que a pessoa fala bem assim, técnicas, ferramentas para mexer com crenças, eu quero saber. Eu pago para comprar aquelas técnicas. Por quê? Quanto maior o meu acervo, quanto maior as técnicas, maior número de técnicas que eu souber, eu vou administrar técnicas que, para mim, serão melhores. Por exemplo, eu desenvolvi técnicas que não funcionam comigo, mas que funcionam perfeitamente com o cliente. Tem um cliente, por exemplo, tem alunos e tal, que eles gostam de um tipo de técnica e não gostam da outra. E aquelas que elas... É interessante quando a gente... mas você qual? Eu gosto dessa. O outro fala, Deus me livre, eu gosto da outra. Então, assim, quanto maior o acervo, melhor para você. Então, por exemplo, os 3 que estão aqui
trabalham com crenças e têm cursos focados. O que é o melhor? Que você conheça tudo, que você traga isso, para que você possa adaptar. Gente, eu não tenho vergonha de dizer que eu fiz 11 formações em coach. Mas aí, se você fala, você é louco. Se eu já sou coach, para que eu vou fazer? Não. Quando eu fui estudar com o Bruno Giuliani, eu aprendi uma coisa com ele. Quando eu fui estudar com Marcos Underlich, eu aprendi outra. Quando eu fui para estudar com o Maurício Sampaio, eu aprendi outra coisa. Quando eu fui aqui em Vitória estudar com o Helder, eu aprendi outro. Ou seja, cada pessoa que eu estudei, cada técnica que eu aprendi, ela me fez maior. E aí eu vou colocar uma frase do Google Acadêmico e fecho a minha fala e vou abrir para perguntas. Perguntas abertas agora, tá? Qualquer pessoa pode perguntar. Gosto de uma frase do Google Acadêmico. Ele diz assim, sobre os ombros de gigantes. Significa o seguinte, hoje eu sou o que sou por causa dos professores que me formaram. Eu subi nos ombros deles. Os meus alunos sobem nos meus ombros e eu continuo subindo nos ombros dos outros. Ao fazer essa atividade aqui, hoje, por exemplo, eu peguei uma ilustração que eu não tinha e que eu achei o máximo e que daqui a pouco eu vou usar. Qual que é a ilustração? Cara, se você está dentro da garrafa, você não sabe ver o rótulo. Eu vou brincar com isso, você não tem ideia como eu vou brincar com isso. Entendeu? Ou seja, boa. O cara só enxerga lá, é branco, não vê nada, entendeu? Não sabe o que está lá, não sabe o que escreveram sobre ele. O líquido que está lá dentro não sabe exatamente o que foi escrito sobre ele. Então, assim, dá para abrir um monte. Escute as pessoas, abra, vocês que estão aqui participando com a gente, é um momento tão legal que você está vendo 3 profissionais que trabalham, mas não é só os 3. Todos que estão aqui, todos, ao falar, você vai estar dando algo que o outro vai poder assimilar. E essa é a troca quando a gente pensou, trazer profissionais diferentes para dar um conhecimento diferente. Então, obrigado, Shirley, obrigado, Carol, obrigado, Eduardo, que participou. E agora as perguntas são abertas. Então, você pode fazer a pergunta que você quiser, pode direcionar, e cada um vai complementar se quiser. Então, por exemplo, o Sérgio fez uma pergunta para a Carol. A Shirley, quando terminar a Carol de responder, a Shirley pode vir complementar. Por quê? Nós somos profissionais formados em áreas diferentes. Temos histórias diferentes. Então, cada um pode contribuir. Então, os 3 já ajudaram crenças na área financeira. Os 3 já ajudaram pessoas assim, mas técnicas diferentes, tá bom? Então, fica aberto para você perguntar e jogar dentro de uma realidade. Nós estamos falando de crenças, geral, e elas afetam o nosso crescimento. São verdades que nós acreditamos que afetam o nosso crescimento. Qual a pergunta, qual a dúvida, o que você gostaria de saber sobre esse assunto? Marcos, quem vai posso falar? Eu. Pode, vai lá, Eduardo. Pode Obrigado. Ser uma contribuição ou uma pergunta, tá bom, gente? Pode ficar à vontade, é um bate-papo. Primeiro eu quero fazer uma pergunta. Quando você falou da pirâmide, você disse lá espiritual e identidade. Você podia explicar para mim um pouquinho mais sobre essa questão da pirâmide? Porque eu quero fazer uma observação em relação a isso, por favor. Você está falando comigo, Eduardo? Qualquer um que tiver essa informação aí pode me passar, por favor. Eu estava falando dos níveis neurológicos, né? Os níveis neurológicos, eles são... É uma pirâmide que traduz e fala um pouco da nossa neurologia. Quanto mais alto na pirâmide, mais fundo na nossa neurologia. E aí ele tem como base, né? A gente considera o ambiente, os nossos comportamentos, as nossas capacidades, as nossas crenças e valores, a nossa identidade, e aí tem algumas variações aqui, né, missão, visão e propósito, e espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, não tem a ver com religião, né, é a conexão, é com quem mais nós estamos conectados. Então perceba que essa pirâmide, ela quanto mais na base, mais ela está no concreto. Quanto mais alto, mais ela vai se tornando abstrato, mais inconsciente é. Então, quando eu tenho, por exemplo, eu posso ter crenças de identidade. Quem eu sou? Não, eu acho que eu sou uma pessoa que
eu acho que eu sou valiosa só porque eu nasci, né? Hoje eu acredito nisso, eu acho que eu sou valiosa e grandiosa só porque eu nasci, eu me admiro só porque eu nasci, independente das minhas habilidades. Essa minha crença de identidade me permite, de que maneira ela influencia as minhas capacidades? Quando eu acredito que eu sou muito valiosa, só porque eu nasci, que eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu sou um tesouro, como cada um de vocês, como que isso influencia minhas habilidades e capacidades? Isso me dá um poder, ou talvez me dá uma percepção, ou talvez até alimente uma nova crença de que eu posso desenvolver qualquer habilidade que eu quiser, desde que eu esteja disposta a treinar isso. E aí, quando eu olho para isso, como é que eu percebo os meus comportamentos? Que eu posso mudar os meus comportamentos sempre. Porque quando eu vou mudando aqui em cima, eles vão mudando aqui embaixo. Então, quando eu acredito que eu sou valiosa e que eu posso aprender qualquer coisa e que esses comportamentos vão estar alinhados a tudo isso que eu acredito, eu consigo gerar muitas mudanças em qualquer ambiente. Então, é nesse nível. E a espiritualidade é a quem mais eu estou conectado. Então, quando eu trabalho e me conecto com esse algo mais a quem eu estou conectado, isso também vai influenciar. Qual é o meu papel? Quando eu percebo que existe algo grandioso, tão maior do que eu nesse mundo, que pode conectar várias pessoas. Eu, Carol, acredito em Deus, né? E acredito no universo, e acredito na natureza, e eu acredito que tem muitas formas de conexão. E essa minha crença, quando eu percebo que existe isso, de que maneira isso muda a forma de eu me colocar, me posicionar no mundo, ou entender quem eu sou? Qual é o meu papel, considerando que existe esse universo gigante de conexão? Meu papel se torna muito mais grandioso, na minha percepção, quando eu vou trabalhando esses níveis neurológicos, entende? Então, quanto mais alto, mais profundo na neurologia, e mais inconsciente, e mais ele vai influenciar todas as outras camadas. Albert Einstein tem uma frase atribuída a ele que diz assim: nunca é possível você resolver um problema no nível em que ele foi criado. Então, se eu tenho um problema de comportamento, eu quero mudar um comportamento indesejado, se eu tenho uma capacidade, uma competência que eu preciso desenvolver, eu preciso olhar para o nível acima. Que crenças eu tenho aqui que eu preciso mudar para me dar autorização de desenvolver essa habilidade e capacidade? Entende? Então, quanto mais alto eu trabalho, mais isso vai jorrar em várias áreas da nossa vida. Por isso que desenvolver uma identidade inabalável vai permitir com que você consiga realizar e desenvolver muita coisa na vida. Não sei se ajuda, se fez sentido. Claro que faz. Deixa eu só falar uma coisa que eu sinto isso. Uhum. Eu tenho algumas formações. Eu já sou, acho que eu sou mais velho do grupo. Eu tenho 67 anos, estou indo para 68. E aprendi muitas técnicas, né? Como o Marcos disse, eu acho importantíssimo isso, né? Você aprender técnicas. Mas o que mais contribuiu, né, para eu conseguir entender e aplicar isso na realidade mesmo, foi que eu sou preceitado zen budista. Tem uma monja carequinha aí, a monja Quen, eu fiz com ela, fui discípulo dela há muito tempo. Mentira, 4 anos, isso é muito tempo. E aí o que ocorre? Você percebe, por isso que eu perguntei a espiritualidade, eu não conhecia essa pirâmide, a questão de essa espiritualidade, esse porquê, essa missão, né, teoricamente, que você teria, ela te faz entender melhor as técnicas. Eu queria contribuir só com isso, porque quando a gente vai para a técnica pura, eu sou engenheiro, por exemplo, também. Quando você vai para a técnica pura, é muito exato. E as pessoas não são exatas, né? Eu tenho feito muito coaching e não consigo encontrar quase que similaridade, né? Porque as pessoas são muito inexatas, elas não são muito parecidas. Então, eu acho que trabalhar espiritualidade ajuda demais você trabalhar, você aplicar as técnicas, né? Eu só queria contribuir com isso, que é um pensamento meu. Fantástico. Tem uma... Só um adendo, eu não sei se você está no Espírito Santo, Eduardo, você falou que é zen budista, eu já tive 2 vezes aí no Mosteiro Zen Budista, Mosteiro Zen da Vargem Grande, um lugar super especial aí. A Monja Quen é aqui no Pacaembu, eu estou em São Paulo. Você está em São Paulo, tá bom. Muito bonito o local lá. Aqui o Mosteiro Zen Budista é um local muito bonito, assim.
Já fui lá umas 2 vezes para visitar. Não faço nenhuma prática, né, focada para isso, porque é aquilo que eu falei. O legal é que você tem um conceito e você pode chegar no conceito de várias formas, né? Por exemplo, se alguém quiser, pode mandar depois. Eu coloquei meu WhatsApp aí no chat, mas deixa eu apresentar para vocês, porque a gente falou algo só para ficar claro o que seria esses níveis neurológicos. Joia. O do meio aqui, gente, não é meu, tá bom? Então, essa estrutura do meio aqui, a estrutura que está do lado de cá são as técnicas que nós usamos para intervir. Então, isso aqui é do Instituto. Esse do meio, não. Esse do meio, quem criou os níveis neurológicos, quem identificou, quem construiu a ideia, foi o Dilthey. Você vai ter o livro aqui no Brasil, traduzido pela editora Líder, que você vai poder ter todo esse material. Ele fala, então, dos níveis. Ele sai do ambiente, comportamento, capacidades, crenças e valores, identidade e a parte espiritual. Então, a ideia seria, o espiritual, eu faço parte de quê? De um universo, eu faço parte como um cristão, eu acredito num Deus, eu acredito no Self 2, por exemplo, que é uma energia que conecta com a energia que algumas pessoas creem dessa forma, né? Self 1 e Self 2, você e uma energia de fora que conecta contigo. Aí vem a identidade, quem é você? Então, dependendo do que você entende, da onde você faz parte, vem a sua identidade. A sua identidade, ela está carregada de crenças e valores, né? E aí te motiva a fazer alguma coisa. Essa motivação cria capacidade, como você faz, e te dá uma direção. E aí cria-se o comportamento que vai para o contexto onde você está. Então, assim, de baixo para cima, pode até alterar? Pode, mas é muito pouco. Eu posso alterar um ambiente que pode impactar em mim, mas o mais forte é de cima para baixo. Agora, de baixo para cima, não necessariamente vai ter mudança, tá? E aquilo que eu comentei no início, que eu acho que é forte, como a Carol comentou, identidade, ela junta todos os nossos, ela está fisiologicamente ligada ao nosso sistema endócrino, imunológico e às funções profundas de manutenção da vida. Então, você, tipo assim, você muda quem você é se mudar a sua identidade. Então, isso daqui ela é apresentada como uma pirâmide. Aqui eu coloquei em níveis para que os alunos pudessem enxergar melhor. E aí eu coloquei algumas palavras aqui para identificar o que é aquilo dali, cada área, tá? Quem quiser, pode me dar um toque, eu mando direto para o seu WhatsApp. Tá? Eu quero. A hora que abrir aqui, Marcos, se eu puder. Pode falar, Sérgio. Oi, gente, boa noite. Olá. Tudo bom? Eu vou pegar vocês aqui. É o seguinte, ó. Eu sou pobre e acredito que rico vai para o inferno. Como é que eu mudo isso? Gostei. Enquanto eu estou colocando lá, fiquem à vontade para responder aí, ó. Quem quiser. Certo? Pode direcionar isso se quiser. A história do camelo lá, ó. Eu gostei da história. Gostei da história do camelo. Eu não conhecia essa versão aí do labirinto. Né? Mas eu tenho uma crença. Creio que o rico vai para o inferno. Eu sou cristão. Estou falando metaforicamente, claro. Mas eu quero ir para o céu. E agora eu vou ficar rico e vou entrar no céu. Como que eu passo a acreditar nisso? Então, eu quero falar. Eu sou falador, né? Fala, eu sou Eduardo. falador. Tudo bem, Sérgio? Você está na entrevista aí, Eduardo? Tudo bem, Sérgio? Mas deixa eu falar. Primeiro, se a pessoa é realmente cristã, é o que eu falei, eu sou preceitado zen budista. Eu não sou zen budista. Eu sou cristão. Se ela é realmente cristão, não existe nada na Bíblia que diz que se você for rico, você vai para o inferno. É uma interpretação errônea, onde nós católicos, né, criamos isso já no tempo atrás para pegar dinheiro do pessoal, ponto. Então, se você é realmente um cristão, não desenvolve essa crença. Agora, você pode desenvolver um monte de outras crenças em relação não só à religião, mas às suas capacidades e tudo mais,
sendo cristão ou não, né? Sendo judeu, sendo budista, sei lá, qualquer coisa. Mas eu acho que se você se aprofundar no conhecimento cristão, aí você sai fora dessa crença de que você não vai ter o reino do céu se você for rico. Ô, Sérgio, eu fechei os microfones, gente, porque se ficar mais de um microfone aberto, dá barulho na gravação. Então, quando um está falando, eu vou lá fechando, vocês me desculpem eu estar fechando, mas assim, eu vou pedir para toda vez que você for falar, abre seu microfone, tá bom, gente? Porque eu vou passando, fechando, porque aí eu fico preocupado com a gravação, a qualidade que as pessoas vão receber depois. Só colocando uma coisa, tá, Sérgio? Perfeito. A sua colocação foi algo que eu vivi. Eu sou cristão, eu sou adventista do sétimo dia, não podia fechar a graduação de forma nenhuma, não podia ganhar dinheiro, eu podia fazer os outros ganharem, podia produzir dinheiro para os outros, mas eu não podia produzir para mim. Então, ou seja, os caras me colocavam numa função, eu detonava lá, né? Então, administrei escolas com 1.500 alunos, com mais de 100 professores, fui diretor e pegava várias funções, ia para organizar as empresas. A minha maior função, antes de ser coach, a empresa estava falida, eles me chamavam, eu ia para a empresa e fazia a empresa detonar. Aí eu tirava a empresa do buraco. Mas aí se você falasse assim, e o Marcos? Continuava no buraco. O Marcos continuava fazendo viagem, usando o cartão de crédito para depois tentar pagar o cartão empurrando com a barriga. Então, assim, existem N crenças, N formas de ir. Um dos pontos que eu acho... E aí, agora, eu tenho uma mais autoridade para estar falando, assim, porque eu fui estudar a parte teológica. Então, hoje, eu não podia ter curso superior. Até 2009, eu não tinha formação superior. De 2009 para cá, eu fiz 72 certificações. E aí eu fechei teologia e mestrado em teologia, que é o mestrado em Ciências Sociais da Religião. Então, teologicamente falando, se você for pegar a parte teológica, você tem a parte do amor ao dinheiro. É um ponto. Mas ser rico, não. Tanto que os maiores patriarcas, os homens, o pai da fé e tal, eram homens extremamente ricos. Eram os homens mais ricos da época, historicamente falando. Se você pegar, por exemplo, Jó da vida, deixa bem claro, é uma história de um homem muito rico na região. E aí vem outros, né? Mas aí não vai. Mas, tecnicamente falando, PNL, crenças e tal, fugindo da área teológica, você tem vários segmentos. Aí, por exemplo, a Shirley vai ter uma técnica, a Carol vai ter outra técnica. Eu vou falar das técnicas que eu desenvolvi na base da pancada, porque eu não vi uma pessoa que pudesse fazer comigo, eu tive que fazer comigo. Eu não confiei em outro, então eu fui estudar, era daquele assim, eu não queria ter um coach, eu queria me formar e fazer o self-coach, entendeu? O primeiro professor que eu tive, ele virou para mim e falou, você tem dois caminhos, ou você me contrata e eu sou seu coach, ou eu vou ser o seu professor e você faz o self-coach. Eu olhei para a cara dele e falei, peraí, eu posso fazer comigo mesmo? Lembra, né? Dominante e dominante com conformidade, altíssimo, e não tem nada de influência, nada de estabilidade? Pois bem, fui lá e fui fazer o curso. Então, tem várias técnicas, mas, como eu já falei muito, vou passar agora para Carol e para Shirley poderem falar alguma, ou explicar uma técnica, ou, se quiser, a gente tem um tempinho para que possa até, se for uma técnica de 5 a 10 minutos, a gente pode até aplicar a técnica, tá bom? Se vocês tiverem uma técnica que dê para aplicar, fiquem à vontade para explicar. Agora eu vou passar a bola para elas, tá, Sérgio? Sérgio, você quer complementar para passar a bola para elas? Então, obrigado, e que histórias, né, vocês dois aí. A pergunta é simplesmente assim, como quebrar, né, essa crença? E aí, as meninas, por favor, fiquem à vontade. Obrigado, viu? Vou desligar o áudio aqui porque eu estou segurando o celular.
Eu vou falar só bem rapidinho, antes de passar para a Shirley, né, que a Shirley que é especialista aí em finanças, né, quando a gente fala de crenças, a estrutura ela é muito parecida, né? Mas é interessante todo o processo, Sérgio, tanto de quando a gente vai trazer uma crença de um pensamento que é só uma ideia, eu vou lá, valido, aí ele passa, é como se eu validasse e dissesse um sim, ele sai de uma ideia e se torna uma crença. Então, o que era só uma ideia, pensamentos vêm e vão. Penso e vai embora. Quando eu tiro uma conclusão, porque eu vivi uma experiência, porque foi algo que foi forte emocionalmente, porque foi algo que foi repetido muitas vezes, isso aí vai lá e registra no meu inconsciente, e eu vou reformando essas camadas e camadas de conclusões, ele sobe para outro nível e se torna uma crença, um pensamento que é acreditado, é minha verdade. Só que isso não é ativado, né? Não é dito assim, olha, Carol, ei, agora aquilo ali se tornou uma crença. Não é assim. Então, da mesma maneira, quando a gente vai fazer o caminho inverso, muitas vezes a gente pode demorar um processo para desconstruir. E tem muitas técnicas muito eficientes, mas, por exemplo, você acredita que dinheiro, por exemplo, que você não consegue ganhar dinheiro. Um exemplo, né? Aí, esse é o que você acredita. Aí, daqui a pouco, você, de repente, experimenta alguma situação. Tem técnica que faz esse processo que eu tô falando para você, bem detalhado como eu tô falando. Mas isso também acontece naturalmente. Por isso que a gente atualiza nossas crenças muitas vezes o tempo todo. As crenças mais superficiais, a gente atualiza sem nem perceber, porque elas fazem esse processo. E aí você vai lá, de repente, conversando com uma pessoa, a pessoa diz, não, mas eu quero esse serviço que você oferece. Puxa, mas eu quero te pagar mais. E aí a pessoa insiste, te paga mais, e você lá e faz o serviço para ela, e você, puxa, pela primeira vez, ganhou aí uma grana que você não pensou que ia ganhar. Aí você começa a se tornar aberto a duvidar dessa crença. Mesmo que na tua cabeça ela não seja uma crença, ela não tenha esse nome crença, né? Você fala, nossa, será mesmo? Você começa a ficar aberto a duvidar daquilo. Aí daqui a pouco isso se repete e você vai de novo, alguém te paga melhor, ou você é contratado num lugar que você vai ganhar bem, ou você começa a pegar esse teu dinheirinho e aplicar esse dinheiro, mesmo que você não ganhe muito, você começa a aplicar e ele começa a render, por exemplo. E quando ele começa a render, né, uma pessoa que ganha 3 mil reais e guarda 1.000 é mais rico do que uma pessoa que ganha 30 e gasta 31, né? Então, aí você vai lá e pega aquele dinheiro, começa a aplicar e faz ele render, etc. E aí daí você olha e fala, opa, eu estou começando a ficar aberto a acreditar que é possível para mim ganhar dinheiro. Até que isso vai se repetindo de uma maneira que pode ser intencional, que pode ser com gatilho emocional e etc., para que isso aqui passe a se tornar uma verdade para você. Então, muitas vezes uma mesma crença tem tantos suportes com outras crenças, sabe uma mesa que tem 4 pernas, e tem ali, olha, cada perna é uma outra crença que está dando suporte para essa crença. Ainda assim, é importante eu quebrar e ver essas crenças que estão associadas e quebrar. Mas esse caminho é interessante, começa a perceber. Às vezes, eu fico aberto a duvidar, depois eu fico aberto a acreditar, aí, opa, aquilo ali começa a fazer um sentido. E aí, as percepções vão mudando, muitas vezes de forma natural. Quando as crenças são superficiais, elas mudam de forma natural. Agora, quando elas estão enraizadas, né, Shirley? Quando estão ali tudo encraquelado, aí é duro. É duro. E as crenças, né, elas estão diretamente ligadas ao merecimento, né? É a sua falta de merecimento. Por que o rico faz você acreditar, né? Que o rico não vai para o céu? Porque alguma coisa te faz também acreditar que se ele não vai para o céu, é porque ele é desonesto. E com quem você aprendeu que o rico é desonesto? Como você conviveu com ele? Você sabe como isso acontece? Então, a gente acredita numa coisa que a gente nem viveu, né? A gente nem presenciou, não experienciou aquilo. E é fácil a gente acreditar, né? Nossa, fulano, eu tenho uma crença também, né? Que fala que rico, ele é ganancioso. Gente, a ganância é um dos pecados capitais, né? O rico, ele não é ganancioso, ele é ambicioso. Por quê? Porque ele sempre já olhou para o valor do dinheiro, ele sempre valorizou já o dinheiro desde sempre, né? Ele não vai precisar passar por uma escolinha, passar por
para um processo, uma educação financeira, para ele começar a valorizar o dinheiro. De alguma maneira ele aprendeu. Então, a gente passa a repetir os comportamentos, né? Com quem você aprendeu, como que você aprendeu, como que inseriu. E a gente traz isso muito para o negativo, né? A nossa falta de merecimento, igual a Carol falou, ela não sabia colocar preço no serviço dela. E outro dia eu tive que treinar uma menina que falou assim, não, agora eu vou falar o preço. E o dia que ela falou o preço pela primeira vez foi libertador. Eu consegui falar o preço, ela falou assim, eu não vendi, mas eu falei o preço, agora eu já sei que o meu valor, que eu tenho um valor. Eu sei o quanto custa a minha hora. Então, além de trabalhar essa crença, é muito importante, né, que a gente busque o merecimento, né, o que te tolhiu, né, o que te podou lá atrás do merecimento. Às vezes, esse monte de não que a gente ouve o tempo todo, né, eu falo que para educar filho tinha que ter uma escola antes, né, faça uma escola para educar filho, depois vai ter filho. Eu só sou tia, não tive filhos, mas eu acho que eu seria uma excelente mãe. Eu tenho paciência, né, para explicar 10 vezes, né, como que acontece, por que não pode pôr a mão no forno, que vai queimar, né? Tem que explicar o porquê. E não fala, não põe a mão, não, esse monte de não. E por exemplo, eu tenho eu gosto de falar dos cases que eu acho que ilustra, né? Isso valida, né, o que a gente está comentando. Ele passou o tempo inteiro com medo de barata. Imagina, um homão, quase 2 metros de altura, mas apareceu uma barata na frente dele para ver. Esse rapaz saiu voando, gritando. Nossa, ele morria. Até que um dia, conversando com a mãe dele numa sala, e ele falou assim, nossa, mãe, eu nunca esqueço daquela vez que veio aquele monte de barata em mim, que eu achei que ia me cobrir de tanta barata. Eu falei assim, meu filho, você está ficando louco? Nunca aconteceu isso na sua vida? Não, mas lembra aquele dia na casa da tia? Tava assim, foi uma barata. Foi uma barata. Mas o inconsciente dele, o susto foi tão grande que ele achou que veio, sei lá, não sei nem como que fala um monte de barata, mas gafanhoto é uma nuvem, né? Sei lá, uma nuvem de barata. Né? Não sei qual que é o coletivo de barata, mas a sensação dele é que ele tinha sido coberto pelas baratas. E isso aconteceu comigo. Eu morava no sítio e tem uma bananeira lá, que é chamada de costela de Adão. Então, ela é bonita, então ela fazia uns intervalos, assim, dá pra gente brincar de casinha no meio daquele pé de banana, era uma moita, assim. E um dia eu saí com as costas cheias de umas lagartas. E eu não vi, eu morri de medo de lagarta, bicho de goiaba, bicho que dava na espiga de milho, eu sempre tive muito medo. E eu saí com aqueles bichos, a minha mãe viu de longe e já ia tirar. Nisso a minha irmã gritou, que eu estava cheio de bicho. Menina, eu pulava tanto, mas eu pulava tanto que quem me pegava para tirar os bichos das minhas costas? Né? E eu cresci com muito medo, até que depois eu vi que eu era muito maior que o bicho não ia fazer nada para mim. Mas assim nasce uma crença, né? Assim nasce o nosso acreditar por uma coisa que não faz sentido. Até você passar a trazer esse nível de consciência, ver que aquilo não vai te prejudicar. Outro dia, falando também com uma amiga minha, ela falou assim, Shirley, você me mandou um vídeo, aquele vídeo foi revelador para mim, porque a vida inteira eu passei acreditando que eu tinha medo de cobra, mas agora eu descobri que o meu medo é de falar em público. Não? E foi assistindo um vídeo. Então, por que às vezes você pega um livro, você lê, e aquilo muda a sua vida? Porque inconscientemente, sem saber, você tinha uma crença que naquela leitura ressignificou, pelo que você leu ali. Então, é muito interessante, né? A gente trabalhar sempre o autoconhecimento e o merecimento. Ei, Marcos. Fugiu aqui, eu não consigo ver o nome da pessoa que fez a pergunta. Mas se quiser concluir. Sérgio, agora eu vi. Quer abrir seu microfone, Sérgio? Não, respondido, gente. Uma barata deve ser uma baratopeia, de repente, mas não sei. Uma baratopeia. Boa, mas você viu que como a gente tem que trabalhar os dois lados, né? Só que existe assim um limite da fobia, né? Do medo. Eu tenho uma amiga que tem medo de borboleta. Entrou uma vez no carro, ela quase jogou o carro. Né? Então existe a fobia, né? Que tem que ser tratada, acho que em outro nível, né?
E aí tem as crenças, né? Então. E desenvolver as habilidades, que como a Carol bem colocou, né? Por muito tempo eu me sentia diferente do grupo, porque eu não dançava. Primeiro que eu não convivi com o ambiente de dança, fiquei até os 18 anos no sítio, a televisão chegou, já tinha 15 anos, né? Então, não que eu seja uma bailarina, mas hoje eu não tenho vergonha de dançar, mas eu tive que desenvolver essa habilidade. E eu falei, gente, é uma coisa que está fazendo falta para mim. E eu sou comunicativa ao extremo, eu gosto de estar no meio social, tem uma festa, eu estou no meio, tem que liderar, eu estou lá. E eu não dançava, aquilo incomodou. E daí, voltando, né, no estudo, a gente estuda a gente mesmo, né, como o Marcos falou. Eu lembrei, isso foi numa sessão do Theta Healing, olha só. Falando do merecimento, né? Todos, eu acredito que a maioria de nós temos aí uma parte do merecimento a ser trabalhado. E fazendo um regresso, né, lá na minha juventude, tudo, daí eu cheguei na história da dança, falei, gente, a dança era uma coisa que me incomodava. Daí eu lembrei que eu tinha um namoradinho, quando eu era bem jovem ainda, e ele era um pé de valsa, a gente ia para os bailinhos, ele dançava com todo mundo, e eu não sabia dançar, aquilo me incomodava. Então, agora eu vou aprender a dançar. E a gente desenvolve, né? Carol? É isso. Obrigado, pessoal. Cadê o Marcão? Eu acho que o Marcos caiu. Será ou foi? Ele não está aqui mesmo. Aproveita, então. Quem tiver mais alguma pergunta, vamos lá, então. Exatamente. Tem gente com a câmera fechada. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Se vocês pensam assim, em algum momento, não, mas eu já tentei remoer, espremer, pensar, mas eu não tenho crença limitante. Aí eu vou dar uma dica para vocês de presente. Isso aí já é uma crença limitante, tá, gente? Esse pensamento de que eu não tenho uma crença limitante já é uma crença limitante, porque tá te cegando para uma limitação que você tem e não tá vendo. Porque não é que você tem uma crença limitante, você tem umas 300, 500, sei lá quantas. Eu também tenho. A Shirley também. Você só vai descobrindo e vai trabalhando outras. A cada vez que você descobre, você vai subindo o nível. Vai descobrindo, vai subindo o nível. É assim que funciona. Exatamente, é uma construção, é uma evolução diária, né? Assim, o treinamento nunca acaba, conosco também não. A gente aprende todos os dias. A gente aprende. Com certeza esse nosso momento aqui, essas 2 horas, vai agregar muito conhecimento de todos, porque é uma soma, né? Eu adoro. Se não estou no presencial, acho que a melhor coisa que inventaram foi a sala do Zoom, a sala do bate-papo. Como eu participei e como a internet é ilimitada, então a gente monta um grupo com o mundo inteiro. O projeto lá que eu sou embaixadora, nós estamos em 9 países, então você acaba compartilhando da vida de outras pessoas, compartilhando cultura, experiências, né? Notícias, né? Que quando eu estava aguardando notícia do mundo inteiro, a gente tem parente espalhado, conhecido pelo mundo todo, é aquela ansiedade por ter notícia e depois por se ajudar. Então, a ajuda mútua também, quando você pode colaborar, levar uma palavra e ouvir o outro, acho que tudo é uma construção que não tem preço. Posso falar de novo? Fala aí. Claro. Vamos falando enquanto o Marcos não aparece, né? Fala, Rachid. Já cheguei aqui de novo, caí, falei, então, meu Deus, espero que isso não tenha dado problema, mas pelo que eu vi, foi tranquilo. Só eu e o Sérgio quase saímos no braço, mas não teve problema nenhum, né, Sérgio? Mas deixa eu falar. Desde que você saiu, é a primeira vez que eu vou falar, tá, Marcos? Então, sabe o que acontece? Eu entendo o seguinte, como tem muito estudante profissional, eu conheço muito estudante, eu tenho muitos funcionários, são estudantes profissionais e não evoluem. Eles estudam, fazem vários cursos, não que eu não tenha feito, eu fiz, mas tem uma distância entre estudar e aplicar o que você estudou, né? Tem uma distância muito grande. E tem também uma distância muito grande a gente conhecer a questão das crenças e a gente entender que algumas crenças, elas existem, elas fazem porque nós somos crença. Eu não me vejo sem crença.
Eu também não vejo quebrar crença, eu vejo substituir crença. Porque é mais ou menos como alguém, a Carol, acho que disse do pé da mesa, você tem que botar outro pé, senão você cai. Né? Exato. Você ressignifica, né? Você não quer. Ressignifica. Ressignifica, você dá um outro suporte para a tua mesa. Então, vai precisar acreditar em outra coisa no lugar daquilo. Eu conheço pessoas, né, e não quero generalizar, que passam a vida investigando a sua própria vida, né, e acabam não vivendo. Né? Então, com as PNLs, eu não sou um master em PNL, eu sou master coach, não sou em PNL, mas com o coaching, seja lá o que for, eu sou terapeuta cognitivo comportamental, então eu vejo também na terapia cognitiva comportamental, as pessoas passam a vida investigando sua vida e esquecem de viver. E é uma crença complicada, porque tudo vira crença para as pessoas. Então, e tudo vai lá para a casa do pai, para a casa da mãe. Então, eu acho que a gente tem que ter um senso também de vida, né? Algumas coisas, não que são imexíveis, né? Vamos colocar assim, mas há limite para tudo. A gente tem que partir para a prática da própria vida, né? E a prática da própria vida, às vezes, ela substitui algumas crenças. Ela revalida outras crenças da gente. Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu penso dessa forma em relação ao aprofundamento o tempo inteiro dessa questão de crenças ou qualquer coisa na vida da gente. Ô, Eduardo, tem um ponto que eu acho que é bem importante a gente colocar, são dois, eu estava ouvindo e acho que tem duas colocações, quando a gente se aprofunda em crenças, a gente precisa ter. A primeira coisa é o seguinte, nós somos um ser reprogramável, programável, ele é reprogramado a qualquer momento. Outra coisa, nada que você coloque no seu inconsciente será apagado. Então, nós falamos uma expressão, eu também uso, que é no popular, da gente destruir uma crença, da gente modificar a crença, mas na realidade é o seguinte, o que acontece lá é você desativar um caminho e você criar um novo caminho, mas esse caminho desativado, por favor, ele nunca será retirado de você. Então, ele está desativado. Se você se colocar dentro de uma situação, se você voltar a fazer as mesmas práticas do passado, se você estiver no mesmo ambiente do passado, aquela crença que estava desativada, ela pode voltar a ser ativada sim. E aquilo que você ativou cai. Vou dar exemplos práticos disso. Eu tenho alunos, eu formo alunos para que eles trabalhem como especialistas na área de inteligência emocional e na área de crenças. Um dos alunos que eu tenho, ele é dono de casa de recuperação. Então, ele tem uma casa de recuperação de drogas e parte do alcoolismo e tal. O que acontece? É retirado aquele sujeito da casa dele e levado para uma casa onde ele vai fazer uma recuperação. Lá na casa é trabalhado a parte mental e a parte corporal. A gente tem que lembrar que as crenças, elas podem ser reprogramadas através do comportamento. Se eu repetir algo, eu reprogramo. Se eu mudar a parte mental, ela muda o meu corpo. E o meu corpo pode mudar a minha parte mental. A gente tem que lembrar que corpo e mente são ligados. Volto a falar. Impossível é por causa da minha incompetência. Então, eu achava que era só mental, e não é. Corpo pode mandar. Skinner já está lá atrás, mostrando que a gente podia reprogramar as pessoas. Quem é da área de educação vai ver que a repetição faz isso. E você não precisa mudar aqui. Você pode mudar só ele fazendo todos os dias, ele vai começar a pensar de forma diferente no decorrer do tempo. Então, o que precisa lembrar é, primeiro, as crenças, quando você vai estudar profundo, elas são desativadas e elas estão lá. Então, se você não tomar cuidado com as variáveis que criaram essa crença, ela volta de novo. O cara da recuperação é exatamente isso. Ele vai para uma casa de recuperação, ele é recuperado, ele fica na casa, ele não usa droga, ele não sente aquilo, ele está num ambiente totalmente diferenciado. Quando esse cara volta para cá, todas aquelas influências, o ambiente, as pessoas, as falas que ele ouvia,
entendeu? Porque as minhas crenças, elas não são só minhas, elas são do ambiente onde eu estou, entendeu? Então, quando esse cara sai daqui e volta para cá, ele volta a usar drogas. 90% das pessoas que vão para a casa de operação voltam a usar drogas. Mas por que usa drogas de novo? Porque você não trabalhou a família, você não trabalhou aquele ambiente que ele estava. Aqueles que conseguiram mudar é porque o cara foi para a casa de recuperação, você trabalhou ali, ou a casa tem um projeto de trazer a família e modificar a família, para que quando ele retorne para lá esteja outro ambiente, ou ele vá para outro ambiente, monte outro ambiente, para poder dar continuidade. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto que eu acho de suma importância. Por favor, crenças limitantes, elas são limitantes e elas te atrapalham hoje. Quando elas foram criadas, elas não eram limitantes. Elas eram protetoras. Uma criança, por exemplo, no lugar dela se achar, o meu pai não me ama, o meu pai não gosta de mim, é melhor ele falar que ele é burro. Então, naquele momento, aquela crença que foi cravada nele, o nosso inconsciente, uma das regras da PNL é que nós sempre fazemos o lado positivo. A crença ela é implantada pela parte positiva. Quando uma crença é implantada, ela vem para nos proteger. Então, quando é colocado o ponto aqui, lembra que quando a crença foi implantada a primeira vez, ela veio para proteger aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, veio para proteger. Agora, vai chegar um momento que essa proteção deixa de existir e ela não nos permite crescer. Então, quando você está numa formação, todas as nossas crenças, elas vieram para nos proteger. Só que chegou um momento que você cresceu e a crença está te... Por isso que a gente colocou que é uma verdade que limita o seu crescimento. É uma verdade, ela naquele momento, para quem vive a crença, é uma verdade. Mas a gente tem que lembrar, existe uma técnica, por exemplo, eu não sei se foi citado, de você acolher a crença. De lugar de você brigar com ela, você escrever a crença e dizer para ela. Então, você escreve toda a sua crença, e aí você lê a crença e fala, olha, eu te aceito, você me protegeu, naquele momento eu precisava entender que o mundo era assim, só que agora eu cresci e estou vendo que o mundo é diferente. Então é uma fala que você faz, porque lembra, crença é uma fala sua, e você sempre vive de crenças. Nós somos crenças, a identidade é o conjunto de crenças. Então não brigue com suas crenças, as suas crenças é quem você é. Entendeu? Então, teve um momento que o Marcos não podia, que o Marcos achava que dinheiro era sujo, que ter sucesso profissional ou ter sucesso financeiro representaria perda da espiritualidade. Mas era um momento que o Marcos precisava se firmar na espiritualidade, entende? Aquela crença naquele momento para mim, ela não foi para me destruir, ela foi para me proteger, para que eu pudesse firmar outra raiz. Só que chegou um momento que ela não é agora, ela não me cabe mais. Eu cresci tanto que eu não dá mais para ficar ali dentro. Ela está me limitando. Então, agora é o momento de eu ressignificar, de eu reescrever uma crença. Agora, todas as crenças que nós temos, elas estão registradas e serão registradas pro resto da tua vida. Elas não são apagadas. Por isso que você vai ter gente com depressão aos 15 anos, você reformulou aquilo dali, ela fez um processo, e lá com os 45, 50 anos, ela volta a ter uma depressão por causa das crenças que ela tem. E ela vai ver, você vai ver as mesmas crenças que ela tinha lá atrás. É porque o profissional não foi bom? É porque não foi feito? Claro que não, gente, viveu quase 30 anos. Mas porque as variáveis que tinham aqui, passaram a ter de novo. Então, quando a gente faz a reformulação de crença, é interessante a gente lembrar que a pessoa precisa ter hábitos diferentes que reforcem aquilo que ela tem na mente dela. E lembrar que crença veio, então ela está lá dentro dela. Então, eu trabalho com pessoas, e trabalho com pessoas que tentaram tirar a vida. Eu trabalho com pessoas, por exemplo, que tentaram pular da terceira ponte, que é a maior ponte, é como se fosse pular de uma Rio-Niterói, tá?
Então, eu trabalho com pessoas que tentaram tirar a vida. E quando a gente trabalha com elas, a gente faz o trabalho, tira a pessoa daquele estado, ou do estado depressivo, o que for, mas quando a gente começa a dar da metade do processo para frente, aí já não é mais para tirá-la de onde ela está. Agora é para mostrar para ela por que ela chegou naquele estágio. E mostrar todas as variáveis que criaram aquele ambiente. Porque se ela começar a se mapear e ver que as variáveis apareceram, ela começa a destruir as variáveis para não voltar a ser o que ela era. E você pode ver que quem tem crenças na área financeira, o que for, se for muito enraizado, como a Carol falou, trabalhar com a pessoa mudou aqui, pode ser que as mesmas coisas que estavam tocando nela aqui, voltem lá na frente. E se ela já souber a ferramenta que ela tem que usar, ela usa de novo e reprograma isso daqui. Nós somos seres reprogramáveis. Se a gente colocar também que o ser humano fez uma programação e nunca mais muda, nós estamos esquecendo que nós somos um ser construído. Como dizia Vygotsky, Piaget, a galera toda que estava lá, principalmente Vygotsky na parte educacional, é na zona proximal, é ao aproximar das pessoas, é o contato com as pessoas que formam a nossa crença. Então, eu estava fora, eu não vi o que estava, mas eu acho que essas daí é uma base também que a gente não pode esquecer. São 2 pontos. A crença é minha amiga, mas chega um momento que eu tenho que deixá-la embora. A criança tem que virar adulto, e aí você tem que viver como adulto, e aí as crenças de criança não podem estar como adulto. É só mudança, não brigue. Porque uma briga com crenças pode provocar algo muito profundo, de dores, e o corpo também grita em cima disso. Lembra que são caminhos diferentes, cada um tem uma vivência diferente, tá bom? Espero que eu tenha contribuído, porque naquele pedacinho eu não estava, eu não sei o que vocês estavam falando. Não, mas complementou bastante. Deixa eu só perguntar uma coisa. Então, essa história de essa crença não me pertence, né? Na verdade, ela me pertence, ela faz parte de mim, e eu tenho que ser amigo dela e entender e trabalhar ela. Né? Não é esse o sentido? Senão, minha resposta emocional volta a ser aquela resposta do drogado. Os engramas vão fazer com que eu repita, não é? Eduardo, você como engenheiro vai entender o que eu estou querendo dizer, que eu vou falar agora. Existem várias formas de você quebrar uma pedra. Existem várias técnicas. Uma das técnicas é o enfrentamento. É você bater de frente. É o que eu acho que ou a Carol ou a Shirley estavam comentando, foi na hora que eu saí. É o enfrentamento. Você bate de frente. Você prova, a pessoa prova para ela mesma que aquilo dali não é verdade. É uma das formas de reprogramar. A outra não tem nada a ver de enfrentamento. Não é enfrentamento. São pessoas que não gostam do enfrentamento, não gostam de brigar, e elas simplesmente vão conversar com ela mesma. Ela dá um nome, é como se ela estivesse, por exemplo, na minha frente aqui tem uma cadeira. Eu coloco a crença na minha frente e faço um ensaio mental como se a minha crença fosse uma pessoa que me acompanha desde aquela época que aconteceu. E aí eu venho trabalhando com ela. E aí o coach ou o terapeuta vai trabalhar exatamente isso. Vai trazer a crença, colocar ela na minha frente e eu faço uma conversa com ela. Entendeu a ideia? Entendi. Eu converso com a minha crença. Falo, olha, eu quero te agradecer. Você me ajudou muito naquele momento assim, assim, assim. Foi importante para mim, eu desenvolvi o meu caráter naquele momento. Só que agora eu estou começando a entender que eu não sou mais criança. Eu preciso prover a minha casa. Eu quero dar uma escola, eu quero dar uma viagem, eu quero fazer isso para minha família. Então, eu queria agora, nós vamos reformular. Eu quero reformular. E você conversa com ela como um amigo. E nessa conversa, a sua mente, ela precisa, lembra que tudo está aqui. E é uma verdade para você. E se essa verdade for ressignificada, de qualquer forma, que você tem que mudar o que está escrito. Se ela é da base da porrada, ou se ela é na base do prazer, que dor e prazer reprogramam. Qualquer um dos dois é caminho, entendeu? Então, eu quebro a pedra de qualquer forma. Tem várias formas. Posso usar uma marreta, uma dinamite, posso passar com um trator em cima e quebrar aquela pedra, se der para quebrar, entendeu? Então, pode ser com martelo, pode ser com o que for. Então, a gente sabe que tem várias ferramentas. Ficou claro, Eduardo? Sim, sim. Obrigado. Tem o enfrentamento, mas tem esse outro lado também,
que eu uso todas que puder, porque não interessa quem eu sou, interessa o meu cliente. Então, de acordo com o meu cliente, eu escolho uma ferramenta de acordo com o perfil dele. Perfil de influência, quem não gosta muito de atrito, pessoal de estabilidade que não gosta muito de atrito, às vezes quando você vai assim, o cara fica meio incomodado. E nessa técnica ele se sente mais à vontade, porque ele não está agredindo nem a ele, nem a outro. Imagina, se é uma crença por causa, tipo a Shirley comentou, é uma crença que a mãe passou. Então, ao quebrar uma crença que a mãe passou, você está quebrando uma identidade que era a mãe. A mãe pode ter morrido com aquela crença. E aquela crença representa a mãe. Então, ele bater de frente, ele também pode ter problemas corporais, porque ele está batendo numa crença da mãe. Eu já tive um cliente assim, que ele teve mesmo, o corpo dele apresentou uma doença, porque ele estava se reprogramando. Aí, quando a gente mudou a abordagem, o corpo parou de gritar, ele aceitou que a mãe era daquele jeito, mas que ele respeita a mãe e que ele agora é uma outra pessoa que não é igual à mãe. Ficou claro a ideia? Sim. Então, o terapeuta precisa entender que nós somos diferentes. E quando volto a bater na tecla, gente, 3 profissionais, todos os 3 já trabalharam com crenças limitantes na área financeira. Por que é importante a gente entender todos e ouvir todos? Porque o nosso arsenal cresce. É isso que eu preciso, ter um maior número. Então, quem está aqui é coach, é terapeuta, compre ferramentas, compre cursos, participe. Eu preciso dar uma interrompida nas perguntas, que eu preciso dizer uma coisa para vocês. Quando nós pensamos em fazer o congresso, nós queríamos colocar... nós somos, no marketing e vendas, nós somos 12 profissionais de vários lugares do Brasil, né? Você tem Pará, você tem São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas, e vários lugares, Santa Catarina. E quando nós paramos para olhar, nós queríamos pessoas de várias áreas que pudessem contribuir e trazer para quem estivesse participando do congresso técnicas diferentes. Então, nós estamos possibilitando algumas coisas. Primeiro, você vai ter mesas redondas como essa, onde nós vamos estar entregando para você alguma coisa, para você entrar em contato com as nossas redes sociais. Por exemplo, a Carol falou do curso dela, a Shirley tem um curso também na área de educação financeira, eu tenho de inteligência financeira também. Já coloquei aí um link para você entrar e poder fazer 2 cursos gratuitos na área de financeiro, lá de quebra de crença. Tem um deles que é uma técnica de 3 horas a 4 horas de técnica, reprogramando a tua mente. Então, vai lá e faça. Essa é a parte gratuita do congresso. O que nós fizemos? Além da parte gratuita, além da gente se apresentar aqui, falar de quem nós somos e tentar ajudar e dar o caminho, além da gente dar materiais gratuitos também, que nós temos nas nossas redes, o congresso criou o que nós chamamos de acesso VIP. O que é o acesso VIP? Gente, eu sentei, negociei com essa galera para a gente ter um negócio bem legal. Todos estão porque querem fazer, entendeu? E nós conseguimos fazer um acompanhamento de 1 ano com esses 12 profissionais. Então, o acesso VIP, você vai comprar o acesso VIP, é a segunda parte do congresso. Então, você tem a parte gratuita, você tem a parte paga. Na parte paga, você vai ter os 12 profissionais, cada um entregou uma mentoria, um curso, uma palestra na área dele para te ajudar. E você vai ter acesso a esse material, esses 12 materiais, durante 1 ano. E durante 1 ano, se você tiver dúvida de qualquer um desses materiais, é só você mandar a mensagem, vai ter um grupo, o suporte. Se o suporte não conseguir te atender, o suporte vai entrar em contato com o palestrante para ele mandar a resposta para você e colocá-la dentro do acompanhamento, tá bom? Então, a ideia é, você tem a parte gratuita, tem um acesso durante 1 ano, e você tem, conversando com os palestrantes, com cada um de nós, você vai ter até descontos para comprar os nossos cursos, tá bom? Então, nós estamos abrindo para poder ajudar mesmo, que nós sabemos que esse momento é de ajuda.
é de abrir mesmo e fazer o crescimento. E sabe o que é melhor? Quando a gente fala de 12 profissionais, com mentorias, cursos, 1 ano de acompanhamento, as pessoas já estão começando a pensar em R$1.500, R$2.000, não tem nada a ver com isso. Nós entramos para ajudar. Pra você ter uma ideia, o acesso VIP, ele vai sair a R$135. Você pode parcelar esse 135 em 12 parcelas de R$13,50. Então, ou seja, a gente está fazendo algo para quem está passando por problemas, quer dar uma reviravolta geral na tua vida, ou que você conhece alguém que precisa, cara, compre e dá para o sujeito, porque ele vai ver toda uma estruturação. Ele vai ter a parte financeira, uma educação financeira com a Shirley, ele vai ter com a Carol, vai ter todo o aspecto com a Carol, ele vai ter, o Wesley vai estar lá, você vai ter o aspecto de marketing digital com o Wilson, você vai ter comigo a parte de foco, e você vê na prática a teoria 80-20, para você saber exatamente onde você tem que focar para crescer os seus resultados. Ou seja, nós somos em 12 profissionais, 12 áreas diferentes, te ajudando para reconstruir, para reprogramar várias áreas para você aumentar as suas vendas, aumentar o marketing, a sua marca pessoal. A Cris vai trazer um programa só de marca pessoal, para você mexer com personal brand, você mexer com a sua marca pessoal. Então, assim, usem e abusem do Congresso. Nós fizemos com muito carinho, e é para que vocês possam usar, possam participar tanto do gratuito quanto do pago, porque o pago é um valor muito pequeno, perto daquilo que vai ser construído junto com você, tá bom? Então, eu não posso terminar essa parte do pitch e fechar a mesa de hoje sem agradecer hoje a Shirley e a Carol, porque é simples. Deixa eu te falar uma coisa. É muito simples eu pegar algo gravado, que eu já estou fazendo, e entregar para as pessoas. Eu estou lá com 16 cursos gratuitos. Ao colocar os cursos gratuitos aí, para mim não é nada. Não é nada, porque eu não tenho esforço nenhum. Eu só copiei e colei. Ponto. Agora, as duas, e eu me coloco também, nós três, hoje, e vocês também, nós tiramos a coisa que nós temos de mais precioso. Sabe o que é? A sua vida. Você tirou seu tempo. As duas tiraram o tempo para distribuir o conhecimento que elas acumularam durante a vida, mas eu acho que não é o mais forte o conhecimento, não é isso. O que eu acho mais forte é que é a vida delas, elas tiraram quase 2 horas da vida delas para estar aqui e entregar. Então, eu não posso fechar sem agradecer e dizendo o seguinte: elas nos entregaram hoje o que elas tinham de melhor. Então, eu queria que vocês pudessem mandar energia, orar, comprar lá o acesso, vai lá comprar os cursos. Não é para ajudá-las, não. É para você crescer junto com elas. Porque se elas têm esse caráter de querer ajudar as pessoas e participar junto, eu quero essas pessoas perto de mim. Tanto que elas estão no congresso, elas vão entrar... Aonde eu estiver, aonde eu puder levar essa galera, eu vou levar. Porque são pessoas do bem que querem fazer o bem. Tá bom? Então, eu precisava fechar hoje agradecendo as duas, agradecendo todos vocês que estão aqui, mas eu precisava fazer esse agradecimento às duas. Vou abrir agora, as duas podem ficar à vontade. Quem quiser falar alguma coisa, mas tem que ser muito rápido, porque nós temos de 1h30 a 2 horas. Já foi o meu tempo, porque eu estou ali em 49 e a gente precisa fechar nos próximos 5 minutos. Vai lá, Shirley, Carol, fiquem à vontade para vocês falarem alguma coisa depois. Quem quiser falar alguma coisa bem curtinha, fique à vontade. Gente, passando só para agradecer vocês. Estou aqui lá no Instagram, carolalmeida.oficial, tem muito conteúdo também. Para mim é um prazer muito grande essa troca, eu adoro. Eu costumo dizer, né, que as pessoas que me acompanham, compartilham, que comentam, que falam no direct comigo, eu gosto de retornar todas as pessoas, porque eu acho que a gente vai começando a criar uma relação e entrar nesse jogo, né, de contribuição.
e não tem limites quando a gente começa com essa troca muito rica. Quero agradecer Marcos, agradecer Shirley, obrigada, gratidão, e agradecer cada um de vocês que estava aqui trocando com a gente e falando desse assunto que é tão rico e que a gente está falando aqui só a pontinha, gente, o resto vocês vão ver no congresso. Assistam lá, entrem lá, vocês vão ver vários profissionais. Gente, R$100 e poucos é uma pizza, né, Marcos? É uma pizza na quinta-feira que você vai pagar em casa, gente. Socorro, você vai ter acesso aí a muita coisa, não tem nem como comparar. Um beijo enorme e vamos juntos. Rafa queria perguntar? Beijo. Quero agradecer também, Marcos, né, por a gente conseguir reunir, né, tudo isso, tantos talentos, né, num único congresso. Então, eu falo, tem poder quem age, então, se gostaram, adquira, compartilhe, recomende para uma outra pessoa, traga uma outra pessoa para despertar aí o seu autoconhecimento, que a Carol falou, isso nós mostramos uma pontinha, apenas uma pequena amostra de tudo que vai ser esse congresso. Eu estou muito feliz por participar, um projeto só vai adiante quando tem pessoas sérias, né? Então, da mesma maneira que eu cuido da minha vida, do meu comprometimento, com a minha pontualidade, eu desejo o mesmo para o outro. E eu também tenho o maior carinho em atender as pessoas que chegam até mim, responder e ouvir. Então, quem quiser aqui passar a me seguir, Shirley Freitas Oficial no Instagram. O meu site é shirleyfreitas.com.br. Inclusive, tem um e-book gratuito lá, um pouco do meu trabalho. Quem tiver curiosidade, passa e resgata. Já faço o download. Como o Marcos falou, né, o nosso tempo é precioso, mas a gente faz isso de coração. Então, é uma entrega realmente de coração. E desejo que tenha feito aí a diferença e agregado aí na vida de cada um que está aqui na sala. Gratidão por estar aqui nos ouvindo. Show. Gente, alguma fala, alguma contribuição, alguma coisa que você queira expressar? Fique à vontade. Rafael, você tinha uma pergunta. Se quiser abrir, pelo menos para a gente, porque a gente não deixou ninguém para trás. A Carol precisa sair, né? Ela estava me colocando. Então, assim, a gente vai encerrar a gravação, mas se quiser fazer a pergunta, Rafael, a gente tenta ver ou manda para você também. Tá bom? Então, se quiser fazer a pergunta, pode ficar à vontade. Na realidade, tá me ouvindo, Marco? Tô, pode falar. Tá, Marco. A minha pergunta era o seguinte, eu vi que o pessoal já estava até se despedindo, eu não queria, né, gastar muito tempo de vocês, mas eu queria saber se a superstição ela é o tipo de crença, ela está relacionada com a crença. Sim. Sim. Tudo que você tem, que você acredita de identidade, aquilo é verdadeiro. O seu corpo vai agir daquilo. Então, se eu acredito, por exemplo, que passar debaixo de uma escada vai me fazer passar mal, eu vou passar debaixo, o meu corpo vai entender aquilo e eu vou passar mal. Se eu acho que comer determinada fruta me faz passar mal, eu vou passar mal, porque eu acredito que se eu comer aquilo, eu vou passar mal. Então, lembra que a sua crença, ela controla o seu corpo. Então, você tem pessoas, por exemplo, que estão doentes porque elas acreditam que elas são doentes. E quando você muda a chavinha aqui, diz que ela não é, ela passa a não ser. Então, se você quiser se aprofundar depois, pode entrar em contato comigo e a gente conversa, mas nós podemos, por exemplo, existem muitas pessoas com depressão, doença depressão, porque elas foram levadas para lá por causa de doenças psicossomáticas causadas por crenças que elas têm. Quando você modifica a crença, eu tenho, por exemplo, clientes que com 15, 20 dias saíram de depressão profunda. Mas não era nada físico em si. Não era uma doença que apareceu, que mudou. Era a mentalidade dela, a parte das crenças que montou a identidade, como diz a Carol, provocava essa doença nela. Então, você mudando o que ela crê, ou é uma superstição, algo de doença, você muda por completo quem é a pessoa. Beleza, Rafael? Perfeito. Obrigado, mano. Se quiser, pode mandar. Se alguém quiser entrar e pegar mais alguma coisa, pode mandar. Se é uma pergunta para para Shirley, pode mandar. Se é uma pergunta para Carol, vocês estão vendo lá, vocês vão ter os contatos, né? Pode mandar para mim, eu direciono para elas e elas respondem para vocês.
tá bom? Graças a Deus, eu volto a comentar. Nós montamos uma equipe que eu acredito que é uma equipe do bem, que está mesmo para poder ajudar, e a gente sabe que a construção de uma imagem, e uma construção, ela tem a ver com aquilo que você doa, com aquilo que você faz, e aí você tem um retorno sobre isso, né? Então, a gente está para ajudar, e aí vai fazendo a troca, e tem uma troca financeira também, que vem do outro lado, né? Que a gente vai agregando, vai crescendo, vai fortalecendo, tudo vem. Quando você se entrega e vai fazendo, tem um momento que você doa para um e o outro, vem uma outra pessoa comprar, vem uma outra pessoa. Então, você tem que estar aberto para distribuir, para estar aberto para o conhecimento e distribuir mesmo. Gente, obrigado. Obrigado de novo. Obrigado. Vamos lá. Joana, Rose, Oceanira, Amazonas representado, Rafael, o Sérgio, o Wilson, o Eduardo, e aí eu não sei quem é, Congresso RH Start Coach, será que é o Wesleya? Estou chutando. Vanderlei, fiquem à vontade, o Wesleya, está aí, ó. Deus abençoe, muito obrigado por vocês estarem aqui, e a gravação vai estar disponível dentro do Congresso, tá? Espero vocês amanhã, um novo programa, uma outra roupagem, com um outro tema, para a gente estar conversando com outros palestrantes. Estamos terminando a gravação agora.